Boa noite a todos. Queridos, eu gostaria de convidá-los para abrirmos juntos a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139. Farei a leitura de todo o Salmo, peço que você acompanhe a leitura com fé, com amor da palavra do Senhor Deus. Salmo 139, que nos diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, gracioso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo rico privilégio de podermos mais uma vez sermos expostos à Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem suprido a Tua Igreja com a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que a espada de dois gumes. Que o Senhor possa, nesta hora, através do Teu Santo Espírito, iluminar a todos nós e que possamos compreender com clareza a explicação da Tua Palavra. Que o Senhor esteja sendo com a minha vida, Senhor, tendo misericórdia de mim e que eu possa tão somente pregar aquilo que for pertinente à Tua Palavra. Assim eu te rogo e eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
interessante como o ser humano, ele nutre o anseio de que ele pode se esconder de Deus. E veja, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, isso fica muito claro desde o início. Por exemplo, quando Adão ele desobedeceu ao Senhor comendo do fruto proibido, ele tentou se esconder de Deus atrás das árvores do jardim. Quando Caim assassinou seu irmão Abel, ele também pensou que ele poderia escapar, mas Deus foi até ele e o cobrou e disse: o sangue do teu irmão clama da terra. Podemos também mencionar a história de Acã, que roubou objetos proibidos e escondeu debaixo da sua tenda. Mas Deus viu tudo e fez o chão se abrir e consumir ele, Acã e toda a sua família. Outro exemplo do que nós estamos falando, nós estivemos meditando hoje pela manhã, o exemplo do autor deste salmo, Davi, que adulterou com Betseba, que arquitetou a morte do marido dela e casou-se com ela e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, mas, como nós sabemos, nada disso foi escondido do Senhor. O texto foi claro ao afirmar que tudo isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Mas eu gostaria de tornar essa questão um pouco mais pessoal. Você que está aqui nesta noite, você tem fugido de Deus? Talvez você diga assim: mas pastor, todos nós sabemos que não se pode fugir de Deus. Todo crente sabe disso. Mas será que as suas atitudes, será que o seu comportamento não tem mostrado que sim, você tem fugido da presença do Senhor? Hoje, no Salmo 139, queridos, nós veremos que é impossível ao homem fugir da presença de Deus. E ao invés de fugirmos de Deus, nós temos aqui fugir para Deus. Veja, como eu já havia mencionado, quem escreveu o Salmo 139 foi o rei Davi. Este foi um dos salmos que foram escritos por ele. Ele escreveu aproximadamente 70 salmos, dentre eles o Salmo 139. Nós não sabemos em que ocasião específica Davi escreveu este salmo. Porém, quando nós lemos os últimos versos, nós temos a descrição de que Davi estava vivendo um momento muito difícil da sua vida, no qual ele estava sendo afrontado, ameaçado, caluniado. Este salmo, meus queridos, ele traz uma divisão bastante clara e que no original, no hebraico, fica ainda mais clara, mas aqui nós também podemos já dividi-lo da seguinte forma. O Salmo começa e do verso 1 até o verso 6, você vai perceber que Davi ele fala a respeito da onisciência de Deus. Na segunda parte, que vai do verso 7 ao verso 12, Davi fala da onipresença de Deus. A terceira parte, que vai do verso 13 ao 18, Davi fala da onipotência de Deus. E no final, dos versos 19 a 24, Davi aplica essas verdades tanto à vida dos perversos quanto à sua própria vida. Então eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite essas partes que compõem o Salmo, onde Davi fala dos atributos de Deus, a sua onisciência, a onipresença, a onipotência, e como tudo isso se aplica à vida dele e à vida daqueles que estavam perseguindo a ele. Veja, primeiro ele vai falar a respeito da onisciência. A primeira parte do Salmo aborda a onisciência de Deus, ou seja, Davi vai mostrar que Deus sabe de todas as coisas.
Davi, meus queridos, tem plena consciência de que está diante do Senhor Deus, o Deus que conhece perfeitamente tudo, inclusive o próprio Davi. Por esta razão, Davi então ele começa afirmando no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra sondar, ela é muito interessante porque ela traz a ideia de examinar a mente, de saber as motivações, os sentimentos, o que se passa no coração de uma pessoa. Davi ele estava consciente, meus queridos, de que Deus faz isso. Ele sonda as nossas vidas, ele examina o nosso coração, ele sabe tudo o que se passa dentro de nós. Deus também conhece muito bem as coisas do nosso dia a dia, as coisas mais corriqueiras. Ele vai dizer no verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. Davi menciona duas coisas aqui que nós fazemos constantemente e perdemos a conta de quantas vezes sentamos e levantamos. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer, meus queridos, justamente ressaltar o fato de que o Senhor nos conhece em nossos mínimos detalhes. A nossa vida corriqueira está diante do Senhor. Nada escapa do seu conhecimento. Ainda no verso 2, Davi afirma que Deus ele nem precisa estar perto para saber o que se passa em nossa mente. Veja que ele diz assim: de longe penetras os meus pensamentos. É como se ele estivesse dizendo: a distância para o Senhor não é nenhum problema. Mesmo estando nos céus e eu habitando aqui na terra, Ele sabe perfeitamente quais são os meus pensamentos. Sejam quais forem esses pensamentos, seja pensamentos bons, pensamentos maus, Deus conhece todos. E não apenas isto. No verso 3 é dito também, Davi faz questão de ressaltar: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ele conhece cada momento das nossas vidas. Seja quando você está trabalhando, seja quando você está descansando, todos os momentos Deus está nos vendo. No verso 3 ele continua e diz assim: e conhece todos os meus caminhos. Então o Senhor ele conhece a nossa vida por inteiro. Cada atitude, cada pensamento, cada escolha, cada caminho que nós trilhamos, sejam eles bons ou maus, todos estão diante do Senhor. É isso que o salmista está ressaltando aqui. E ainda ele vai além. Observe que no verso 4 ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, Davi está dizendo: antes que eu pronuncie a palavra, antes que eu fale, Deus já sabe quais palavras eu irei dizer. Antes de Davi pronunciar cada palavra, Deus já sabia e conhecia cada uma delas. O resultado disso, no verso 5, é que Davi, ele então conclui dizendo: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que o conhecimento que o Senhor Deus tem de cada um de nós é um conhecimento completo. Nós somos cercados pelo Senhor completamente. Não há nenhuma parte da nossa vida, nenhuma área da nossa vida, nada que nós fazemos, ou que falamos, ou que pensamos, que não está diante do Senhor. Ele nos enxerga de todos os ângulos. Ele nos cerca por detrás e por diante. E diante desse conhecimento, queridos, a reação de Davi
não poderia ter sido outra. Veja o que ele vai dizer no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ou seja, Davi está tão maravilhado com o conhecimento de Deus e ele sabe que esse conhecimento é tão perfeito, é tão profundo, é tão elevado, é tão maravilhoso que nós não somos capazes de compreender na totalidade o conhecimento que Deus tem. Veja, isso é algo maravilhoso. Nós sabemos que Deus é onisciente. Compreendemos que Deus, ele possui todo o conhecimento, mas nunca vamos compreender na totalidade o que de fato é isso. Porque esse conhecimento, ele excede a nossa capacidade de compreensão. E nós, queridos, à semelhança de Davi também, ao lermos a palavra do Senhor, chegamos a esta mesma conclusão. O conhecimento de Deus, ele é maravilhoso demais para nós. Ele é elevado demais para nós. Nós não somos capazes de atingi-lo. Mas ele não apenas fala da onisciência, ele vai falar também da onipresença de Deus. Dos versos 7 ao 12, Davi vai falar sobre a onipresença de Deus. Além de falar que nada pode escapar do conhecimento de Deus, ele também vai falar que, além de falar que nada que se aconteça conosco pode escapar do conhecimento de Deus, Davi também vai falar que nós não temos como fugir da presença de Deus. Não temos para onde ir. Por isso que ele vai dizer no verso de número 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, em outras palavras, Senhor, para onde eu posso fugir da tua presença? Em que lugar deste mundo eu posso ir e assim eu venha a fugir da tua presença? E a partir do verso 8, ele começa a imaginar possibilidades e fazer alguns contrastes interessantes, justamente para chegar à mesma conclusão. Não temos como fugir de Deus. E veja que no verso 8 ele diz assim, se subo aos céus, lá estás. Ou seja, se eu fosse para o mais longe do céu, não teria como fugir do Senhor, porque o Senhor estaria lá. Na continuação ele diz assim, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, se eu vou para as profundezas da terra, isso não vai adiantar, porque o Senhor também estará lá, não tem como escapar dele. O segundo contraste que ele faz é quando ele diz assim, no verso 9 e 10, se tomo as asas da alvorada. E aqui Davi está usando uma linguagem poética, ele está basicamente dizendo o seguinte, se eu fosse para onde o sol nasce, quando ele diz aqui, tomar as asas da alvorada, que de acordo com a geografia de Israel, ficava no oriente, no leste, no lado direito de Israel. Se eu pudesse voar para onde o sol nasce, para o extremo oriente, lá o Senhor estaria. E aí ele faz o lado oposto, ele diz assim, se me detenho nos confins dos mares, ou seja, o lado esquerdo de Israel para o oeste, onde ficava o mar. Ou seja, ainda que eu vá para os extremos do planeta, seja para um lado, seja para o outro, não adianta, porque, de fato, aonde eu for, Deus estará presente, a mão dele estará lá. O terceiro contraste que ele vai falar é sobre as trevas e a luz, no verso 11 e 12. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa.
Davi está dizendo, não adianta, eu não tenho como me esconder de Deus, ainda que eu quisesse me esconder na escuridão. Isso de nada adiantaria, sabe por quê? Porque as trevas e a luz, para o Senhor, são a mesma coisa. Não faz menor diferença. Se eu estiver nas trevas, se eu estiver na escuridão, ou se eu estiver em pleno meio-dia, Deus me vê da mesma forma. Deus estará ali da mesma forma. Então ele usa aqui esses três contrastes, em cima, embaixo, do lado esquerdo, direito, luz e trevas. E como eu disse, tudo isso justamente para ressaltar, para responder à pergunta, para onde eu posso me ausentar da presença do Senhor? Para onde eu posso me ausentar? Para onde eu posso fugir? Ele está em toda parte. É a onipresença de Deus. É impossível se esconder de Deus. Mas aí ele vai falar sobre um terceiro atributo, que é a onipotência de Deus. E agora nós vamos ver a partir do verso 13 até o verso 17, onde o salmista fala justamente sobre o poder de Deus. Deus não apenas sabe tudo e está em toda parte, como também Ele pode todas as coisas. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele tem o poder sobre a sua criação. E o salmista aqui neste ponto, para refletir, para pensar e refletir a respeito do poder do Senhor nosso Deus, ele vai falar da sua formação, como Deus manifestou o seu poder ao formá-lo. Verso 13, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. O salmista diz, tu me formaste o meu interior. Ele quer dizer, Deus formou o interior dele, toda a parte interna, todos os órgãos internos, os rins, o pulmão, o coração, tudo foi feito pelo Senhor, com a sua mão poderosa. E ainda no final do verso 13, ele vai dizer assim, tu me tecestes no seio de minha mãe. E a ideia de tecer, a ideia de entrelaçar. É uma linguagem poética, é como se ele estivesse dizendo que Deus ele é como que um artesão, que com as suas próprias mãos ele estava ali tecendo, criando Davi no ventre de sua mãe. E quando Davi refletia sobre o poder de Deus, ele era tomado por essa admiração pelo Senhor. E no verso 14 ele disse, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A reação então de Davi é esta, ele fica maravilhado. Ele fica como que boquiaberto com o poder de Deus na concepção ali da sua própria vida. O Senhor, desde o início, estava ali trabalhando na vida dele, fazendo com que ele fosse formado, com que ele crescesse. É interessante, hoje nós estamos falando um pouco sobre biologia com alguns irmãos na hora do almoço, e quando nós estudamos a biologia, quando nós estudamos o embrião e como ele se desenvolve no útero materno, é um processo tão grandioso e tão maravilhoso que nós não podemos deixar de reconhecer o poder de Deus ali, de ficarmos maravilhados com o que o Senhor está fazendo ali. E aí Davi, ele vai além, ele diz assim, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E aqui ele está falando não apenas da criação do homem, da mulher, mas das obras do Senhor de um modo geral.
a criação como um todo são obras admiráveis de um Deus criador, de um Deus poderoso. Elas proclamam a glória do Senhor nosso Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, como nos diz o salmista no Salmo 19. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, não há linguagem e deles não se ouve nenhum som. Mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, queridos, nós podemos reconhecer também como aqui o salmista, quão admiráveis são as obras do Senhor. E ele ainda no verso 15, ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. E a ideia aqui que o salmista fala é de forma muito poética, e ele está ensinando o seguinte, ele usa aqui essa figura da semente, que quando ela é plantada, nós não enxergamos como ela está sendo desenvolvida ali, como ela está crescendo por debaixo da terra. Assim como nós também, quando olhamos para uma mulher grávida, nós não sabemos como é que está sendo formado ali tudo. Nós não sabemos como se formam, como diz Eclesiastes, os ossos no ventre da mulher grávida. Mas o texto aqui vai dizer, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Então, queridos, observe que Davi aqui ele está se referindo justamente a esse Deus Todo-Poderoso. Ele continua e veja que no verso 16 ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando eu ainda estava ali no ventre materno, eu era uma substância, mas o Senhor já me via. Eu era um ser já. Que de fato estava em formação, mas o Senhor me via. Eu estava ali, mesmo ainda talvez não com o rosto muito bem formado, os braços ainda em formação, as pernas e tudo mais, aquela substância ainda informe. Mas Davi fala, ali o Senhor me viu. Aquela substância era eu. Por isso que nós cremos, meus queridos, que essa agenda abortiva que é tão divulgada nos nossos dias como política pública é, na verdade, assassinato. Porque veja que desde a concepção, Davi diz, era eu que estava ali. E foi ali que Deus me viu e me formou. Então, queridos, mesmo a substância informe, Davi vai reconhecer que Deus estava ali agindo na vida dele. E diz mais, veja que na continuação do texto ele diz assim, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Veja que relato maravilhoso, queridos. Deus não apenas cria o ser humano, cuida de todo o processo de gestação para que esse ser humano possa nascer, guia os seus passos, todos os seus dias estão contados e determinados pelo Senhor e nada na nossa vida foge do controle do nosso Deus. Absolutamente nada. Todos os nossos dias, como diz Davi,
Cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Quando Davi então termina essa descrição da onipotência de Deus, ele mais uma vez, à semelhança do verso 6, ele também fica maravilhado. E ele expressa isso, no verso 17 e 18. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E veja, Davi aqui está meditando sobre a grandiosidade das obras do Senhor nosso Deus. E ele vê quão preciosos, Senhor, são os teus pensamentos e quão grandes são a soma deles. Como esses pensamentos que deram origem a toda essa criação maravilhosa, no qual o poder do Senhor está ali manifestado e que serve para nós como testemunho do Senhor nosso Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo, que os atributos invisíveis de Deus claramente podem ser vistos nas obras que foram criadas. E quarto e último lugar, veja que o salmista ele aplica esse conhecimento dos atributos de Deus à sua realidade. Na quarta e última parte, o salmista então vai fazer isto. Ele vai trazer esse conhecimento de Deus para aquela situação difícil na qual ele estava inserido. Primeiro, ele aplica a vida daqueles que eram os inimigos de Deus, que também eram inimigos de Davi, que também estavam ali perseguindo o povo do Senhor. Veja o verso 19. Ele diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Os perversos que Davi menciona aqui são exatamente aqueles que estavam acusando ele de inverdades, que estavam perseguindo ele, que escarneciam do Deus de Davi. E quando nós consideramos a história de Davi, nós sabemos que muitos foram os inimigos de Davi, os inimigos, inclusive, do povo de Israel, que durante toda a vida de Davi se levantaram em guerra contra ele. Então, queridos, à luz do fato de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Davi, ele diz assim: Senhor, quem dera o Senhor desse cabo dos perversos. É certo, meus queridos, que Deus vai fazer isso. Deus vai dar cabo dos perversos. E Davi não quer comunhão com eles. Davi também não quer estar perto deles quando a ira de Deus descer sobre eles. Por isso que ele diz assim: apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. E de fato, queridos, quando nós queremos viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, de obediência à vontade do Senhor, nós precisamos, sim, nos distanciar daqueles que escarnecem de Deus, daqueles que zombam de Deus, daqueles que são perversos em seus pensamentos, como nós lemos no Salmo 1 e cantamos. Então Davi ele tem essa atitude. Em seguida, ele dá a razão por que ele está pedindo o juízo de Deus sobre esses inimigos. Verso 20. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ou seja, esses perversos, eles se rebelam contra o Senhor, como diz aqui Davi, não de uma forma inconsciente, mas de maneira insidiosa, consciente, proposital, vamos colocar ainda assim. São pessoas que conscientemente se rebelam contra Deus, que não querem se colocar debaixo da autoridade dele, da lei dele. Esses ímpios, eles agiam de forma a escarnecer do Senhor. E aí Davi
ele claramente, ele pede que o Senhor esteja cuidando deles. Eles estavam falando de Deus e Davi, naquela situação, ele toma aqueles insultos para si. Tão grande era o amor de Davi pelo Senhor, pelo o Deus da sua vida, que ele também aqui, ele se ira contra aqueles perversos, por eles se rebelarem, por eles escarnecerem, por eles zombarem do seu Deus. E aqui nós percebemos, meus queridos, que existe espaço para a ira santa. Veja, Deus é um ser que se ira. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a ira também faz parte de nós. Nós herdamos isso do Senhor. Mas veja, é importante que sigamos o que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, nós precisamos, de fato, aprender a manifestar a ira justa, a ira santa, contra aqueles que se levantam contra Deus, ofendem a Deus. E veja, Davi aqui, ele vai dizer no verso de número 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Veja que Davi faz questão de deixar claro que o problema de Davi com eles era justamente porque eles estavam se levantando contra o Senhor, aborrecendo o Senhor. No verso 22 ele vai dizer, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Por quê? Porque eles se levantam contra o Senhor. Eles se levantam contra o ungido do Senhor. Eles se levantam contra a igreja do Senhor. Então, por conta disso, nós também temos essa mesma atitude que o salmista aqui. Então, diante da grandeza de Deus, da sua majestade, da sua glória, Davi, então, ele pede que o Senhor, no tempo dele, no tempo de Deus, do modo que só Deus sabe fazer, que o Senhor dê cabo, que o Senhor castigue esses homens odiosos, incrédulos, perversos, que se levantam contra o Senhor, nosso Deus. E é isso, meus queridos, que nós sabemos que vai ocorrer no dia do juízo. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, quando Ele se assentar no seu trono para julgar toda a terra, Ele vai separar uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. E Ele então exercerá justiça. Nenhuma injustiça vai ficar sem a devida punição. E aqueles que se rebelam contra o Senhor e contra a sua igreja receberão a ira do Senhor. O cálice da ira de Deus será derramado sobre a vida deles. Eles já experimentam a ira de Deus aqui, nesta vida, mas não será nem um pouco parecido com aquilo que haverá de acontecer naquele grande dia. E eu sei que muitas vezes quando nós falamos e mencionamos sobre a ira de Deus, às vezes algumas pessoas têm dificuldade de associar como um Deus santo pode ao mesmo tempo se irar. Mas de fato, meus queridos, Deus se ira contra o mal, contra o pecado, contra o pecador. E ao fazer isso, Deus não peca. Pois a ira de Deus ela é sempre santa. Veja, conosco é diferente. Nós corremos o risco de muitas vezes nos irarmos até por algo que é justo, mas da forma errada. Então nós precisamos ter a sabedoria de buscarmos irar e não pecar. Davi, então, ele aplica esse conhecimento dos atributos de Deus à sua própria vida. Veja só, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo aqui, Senhor, Tu és esse Deus tão sábio, que conheces todas as coisas, que me conhece completamente, e eu peço que o Senhor sonde o meu coração, que o Senhor examine o meu coração, que o Senhor observe se há em mim alguma intenção errada, alguma motivação pecaminosa, algo que te desagrade, que o Senhor possa examinar o meu coração e, de fato, que o Senhor possa examinar os meus pensamentos. E se houver algum caminho em mim que seja mau, que o Senhor possa me guiar pelo caminho correto. E aqui, meus queridos, Davi, ele faz essa oração. Ele pede ao Senhor que examine o seu coração. Examine as suas motivações. Veja, esse é um pedido de um homem sábio. Porque ele sabe que pode errar, que pode pecar, que pode falhar. Podemos cair, abrigar a ira no nosso coração pelo motivo errado, como também podemos nos irar por aquilo que é certo da maneira errada. E isso não é algo fácil de você discernir. E aqui Davi, ele vai justamente pedir, Senhor, me ajude, sonde o meu coração. Se o Senhor encontrar algo mal, um caminho mal, um pensamento mal, o Senhor me ajude a abandonar esse caminho e seguir o caminho correto. O caminho da obediência, o caminho da santidade. Isso, queridos, é algo de fato que nós precisamos aprender. E eu gostaria então de aplicar essas verdades para as nossas vidas. Primeira aplicação que eu gostaria de retirar desse salmo nesta noite, e não poderia ser outra, senão esta: é impossível fugir de Deus. E neste salmo isso fica ainda mais claro, não é? Davi, ele vai nos mostrar como é inútil o homem tentar fugir de Deus. E desde a queda, como nós vimos, Adão, e não somente ele, mas toda a humanidade busca fugir de Deus, se esconder do seu Criador. E muitas vezes o homem acha que os esconderijos que ele mesmo cria serão suficientes para que ele possa se esconder de Deus, mas, como nós sabemos, não são. Às vezes nós caímos nessa grande tolice de acreditarmos que podemos nos esconder de Deus. E muitas vezes nós não falamos isso com a nossa boca, não. Você não diz com a sua língua que você está se escondendo de Deus. Você vai dizer isso, sabe como? Com o seu comportamento, com as suas atitudes. Quando você abraça o pecado, quando você se afasta da palavra de Deus, quando você se afasta da comunhão da igreja, você está fugindo de Deus, ou tentando fugir de Deus, né? Que você não vai conseguir. Então, é como se você estivesse fugindo de tudo aquilo que te lembre Deus. Sua igreja, sua palavra, a oração. E você evita essas coisas. Então, o próprio Davi, como nós vimos hoje, experimentou um período em que ele estava fugindo, tentando fugir de Deus e não queria confessar o seu pecado, a mão de Deus pesando sobre a vida dele, para que ele lembrasse que ele não pode se esconder de Deus. Então, esse salmo, ele justamente nos mostra isso, quão insensata é essa atitude do coração humano. Se nós acreditamos mesmo neste Deus, que é um Deus de infinitas perfeições, um Deus de atributos infinitos, mas
ao mesmo tempo estamos assim querendo fugir de Deus, isso é uma contradição, isso é, sem dúvida, arrogância, rebeldia da nossa parte. Se você realmente conhece os atributos de Deus, você não vai querer agir assim, querendo fugir dele, mas você vai buscar, na verdade, se apresentar diante dele através de Cristo Jesus. É expor a sua vida diante de Deus. É confessar os seus pecados diante de Deus, suplicando a misericórdia e a graça de Deus sobre você. E você vai fazer isso por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio dos sacramentos, da comunhão dos santos. Você vai buscar o Senhor. Você não vai fugir de Deus, mas para Deus. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer a nossos corações nesta noite. Meditar sobre os atributos de Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. Veja, queridos, uma das coisas que mais fortalece a nossa fé é meditarmos nos atributos do Senhor nosso Deus, assim como Davi fez aqui no Salmo. Veja que Davi afirma que Deus manifestou o seu poder ao criá-lo, ao formá-lo no ventre materno. Ainda quando ele estava ali, um embrião, todos os seus dias já estavam contados e determinados. Davi está falando deste conhecimento de Deus, desta onipresença de Deus, dessa onipotência de Deus. E o que foi que Jesus, quando estava justamente tratando sobre a ansiedade, falou aos seus discípulos? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, Jesus estava dizendo, veja, Deus ele é tão poderoso que Ele te deu a vida. E o que é mais importante? A vida ou o alimento? Se Ele te deu a vida, que é o maior, Ele também vai te dar o menor, que é o alimento. O que é mais importante, o corpo ou as vestes que servem para a proteção do corpo? Ele não já te deu o maior, que é o corpo? Será que ele vai faltar em relação às vestes? Percebe como quando nós meditamos sobre os atributos de Deus, isso é um antídoto contra a nossa ansiedade? No seu ensinamento, o próprio Senhor Jesus também falou sobre a onisciência de Deus. Lá em Mateus ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe, olha aí a onisciência, que necessitais de todas elas. Então, quando nós lembramos que o conhecimento de Deus ele é um conhecimento perfeito, que Ele nos conhece completamente e conhece as nossas necessidades mais até do que nós. Podemos então, meus queridos, descansar de que Deus sabe o que é que nós necessitamos. E que, na verdade, cabe a nós priorizarmos o Seu reino e a Sua justiça e confiarmos nele, porque as demais coisas, no momento certo, na justa medida, Ele vai acrescentar. Mas em terceiro e última aplicação que eu gostaria de trazer aos nossos corações é que nós devemos ser capazes e sermos aqui sábios como o salmista e desconfiarmos das nossas motivações e pedir ao Senhor, Senhor, que Tu possas sondar o meu coração. Davi ele vai revelar aqui para nós, meus queridos, que muitas vezes existe uma certa linha tênue entre a justiça e o pecado. Às vezes a gente expressa ira contra os pecados dos outros, como nós vimos hoje. E isso podemos fazer de maneira correta, mas também podemos fazer de maneira errada. E quantas vezes nós nos levantamos para defendermos uma causa justa, mas que a forma como nós
agimos desonra ao Senhor. Então precisamos ter essa sabedoria, precisamos aprender com o nosso Deus a nos irarmos sim. A ira foi de fato algo que Deus nos deu para justamente não sermos apáticos diante da injustiça, diante daquilo que desonra ao Senhor. Mas nós temos que ter cuidado, precisamos ter muito cuidado e aprendermos aqui com o salmista, entendermos que nosso coração é enganoso e nós precisamos fazer aqui esse pedido ao Senhor, precisamos ser vigilantes e Senhor, sonda, prova os meus pensamentos, guia-me pelo caminho correto, de modo que eu preciso do Senhor para me orientar. Eu preciso aprender a desconfiar de mim mesmo e confiar no Deus que é infinito em suas perfeições. Irmãos, isso é muito importante porque às vezes nós ficamos, como eu disse hoje pela manhã, completamente cegos e pensamos que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade não estamos. Não estamos vendo o nosso coração. Por isso o salmista nos ensina aqui que o nosso Deus, ele é onisciente e é capaz de sondar o nosso coração. Por isso que eu não devo confiar em mim mesmo, eu preciso recorrer ao Senhor, orar como o salmista orou aqui. Senhor, sonda-me, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e que se o Senhor vê, que o Senhor possa me guiar pelo caminho correto. E que o Senhor, então, nos abençoe, meus queridos. Amém. Nesse momento,